Bom dia, bom dia, bom dia, alunos da Escola Mestre Jesus, turma do 9º ano, professor Newton, e agora nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Na aula passada, gente, nós começamos a falar aí a respeito da Revolução de 30. Falamos também como Vargas chega ao poder, falamos do início do chamado governo provisório, né? Segundo esse governo, era durante esse governo que Getúlio Vargas deveria aí, reorganizar o país, promover novas eleições, promover a convocação de uma assembleia, de votações para formar uma assembleia constituinte, um grupo aí, né, que iria elaborar uma nova constituição para o nosso país. E durante esse governo provisório, que deveria ser um governo rápido, nós vamos ter a Revolução Constitucionalista de 1932. Durante esse movimento que acontece em São Paulo, né, feita aí pelos paulistas, eles tinham como objetivo promover aí novas eleições. Eles queriam anulação da escolha de Getúlio Vargas de um interventor para São Paulo e a elaboração de uma Constituição. Eles queriam tomar o poder para promover essas mudanças. Lembrando que os paulistas foram... eles se consideravam traídos, né? Faziam parte da política, as oligarquias. Quando eu falo paulistas, estou me referindo às oligarquias paulistas, tá, gente? Fizeram parte aí da política do café com leite, durante muito tempo foram a elite econômica e também política do país, porque estavam ali representando o nosso governo. Porém, quando chega em 1930, com o desentendimento aí, o Washington Luiz, que era paulista, deveria indicar indicar um mineiro, e ele faz o contrário, indica outro paulista. Então, foi feita, no caso, a Revolução de 30, o que gerou esse nosso novo cenário político aí para a época, tá? Hoje a gente vai dar continuidade. A gente viu na última aula que acontece a guerra aí em São Paulo, vão ter 633 mortos entre os paulistas, porém os paulistas são derrotados, né? Eles não tinham condições nenhuma de vencer a força nacional, a força militar nacional, certo? Despreparados, armas meio que muitas danificadas, não tinham os armamentos necessários para enfrentar. Porém, Getúlio Vargas entende que ele precisa do apoio dos paulistas. Ele precisa no caso, do apoio das oligarquias, que ainda são as oligarquias econômicas mais fortes do período. Então ele não pode virar as costas para São Paulo, muito menos ter São Paulo como inimiga. Ele precisa desse estado ao lado do governo dele para que possa funcionar. Dando prosseguimento aqui, Código Eleitoral de 1932. Como eu disse, Getúlio não podia virar as costas para os paulistas. Então, apesar de São Paulo ter perdido a Revolução Constitucionalista de 1932, Getúlio Vargas concedeu, né, muitas dos pedidos, né, feitos pelos paulistas, pedidos entre aspas, tá? Muitas das reivindicações feitas pelos paulistas, Getúlio Vargas teve que atender com a ideia aí de formalizar a paz entre o governo federal e o governo paulista e as oligarquias paulistas. Entre elas, gente, ele vai ter aí que convocar uma Assembleia Constituinte, certo? Essa Assembleia Constituinte, no caso, iria elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Lembra que isso era um pedido dos paulistas, certo? Antes disso, porém, ele precisava reorganizar o Código Eleitoral brasileiro, a forma de se votar, a forma de se escolher os representantes, já que Vargas sabia que não poderia ficar como era antes, porque antes as corrupções, as fraudes, e elas ditavam quem seriam os representantes do povo. Então mudanças teriam que ser feitas para que essas fraudes, essas corrupções, elas deixassem de acontecer.
Então, entre as medidas, nós vamos falar aqui, além dessas medidas, nós vamos ter também conquista de vários direitos trabalhistas, tá? Que é o que a gente vai falar depois também. Nesse momento, nós temos o Brasil passando por alguns movimentos sociais. Você tem, por exemplo, a população negra, ela ficava em condições precárias nesse período. Condições de trabalho péssimas, baixos salários. Muitos negros não tinham qualificação profissional, não só por não buscar, e sim pelo Estado não promover nenhuma política de qualificação, tá? E isso não vem da década de 30, tá, gente? Isso veio desde a abolição aí de 1988, aonde o governo vai abolir a escravidão, antes da proclamação da República, que é feita em 89, porém não vai dar condições para que esses escravos libertos, essas pessoas que foram escravizadas e agora estavam livres, pudessem, por exemplo, ter acesso à educação, a uma qualificação profissional, pudessem ter acesso ao trabalho. Então, eles ficaram por conta deles mesmos, né? do acaso. E quando chega em 1930, nós ainda temos um cenário desse, um cenário de discriminação racial mesmo, contra esses negros que faziam parte esses afrodescendentes que faziam parte da nossa sociedade. A gente tem, por exemplo, a Frente Negra Brasileira, né, uma instituição aí que tinha como objetivo lutar por melhores condições, tá, para os negros. No caso aqui, tá errado aqui no slide de vocês, tá? Lutava, tá? Lutava aí para melhores condições para os negros, inclusive a participação deles nas escolhas, participação política, no caso. Tá? Em 1932, Getúlio anuncia o novo Código Eleitoral Brasileiro, com algumas modificações. Entre elas, a principal foi o voto secreto. Lembra que durante muito tempo ficou no governo, antes de 1930, durante a República Velha, ficaram no governo os mineiros e os paulistas, na política que a gente chamou de política do café com leite, e basicamente isso foi possível graças ao fato do voto ser aberto. E aí, quando nós conversamos sobre coronelismo, eu falei para você que as pessoas votavam com os coronéis ao lado, com os coronéis ditando em quem elas deveriam votar e fiscalizando. Então, Getúlio Vargas sabia que para diminuir as fraudes, diminuir os votos feitos através de ameaças, diminuir, no caso que a gente chamou lá atrás de curral eleitoral, era necessário que o voto fosse secreto, certo? Ou seja, o voto deixasse de ser aberto, com uma ideia de tentar dar mais particularidade aos votantes e assim que eles conseguissem, no caso, votar em seus candidatos. Voto feminino, tá? Agora é importante, gente, não entender o voto feminino como uma simples concessão de Vargas, tá? Já existia uma grande movimentação, inclusive internacional, pelo sufrágio universal. Essa movimentação das mulheres em busca de direito à participação política, elas eram chamadas de sufragistas, que vem de sufrágio universal, votação, certo? Então, já existia uma luta internacional e já existia no Brasil um movimento feminista que buscava, feminino, né, que buscava aí, esse direito. Porém, é importante você entender que o voto era liberado para as mocinhas que sabiam ler e escrever, ou seja, isso não só as moças, tá? Todos só poderiam votar se fossem alfabetizados. Aí a gente esbarrava em mais um ponto. Naquele período, nós tínhamos um número muito expressivo de pessoas no Brasil que não eram alfabetizadas e que, no caso, tanto homens quanto mulheres, acabavam ficando de fora das escolhas eleitorais, tá? Vamos ter a Justiça Eleitoral, aí esse órgão que vai ser criado com o objetivo de fiscalizar o processo eleitoral, mais
uma medida tomada por Vargas que tinha o objetivo de controlar as fraudes eleitorais. Código Eleitoral de 1932, continuando aqui. Nós falamos ainda há pouco sobre o voto feminino, tá? Porém, gente, esse voto feminino aqui que aconteceu no Código Eleitoral de 32, nós não podemos deixar de falar do Rio Grande do Norte, que em 1927, tá? 1927 já tinha dado direito ao voto às mulheres, tá? Foi o nosso primeiro estado, foi antes mesmo do Código Eleitoral de 1932. Em 1929, nós vamos ter Alzira Solano, essa jovem aqui de cima, tá? A primeira prefeita aí eleita da América Latina, da cidade de Lages, também no Rio Grande do Norte. Em 1934, no caso aí 2 anos depois do Código Eleitoral, vamos ter Antonieta de Barros, a primeira deputada negra do Brasil, eleita por Santa Catarina, essa outra moça aqui de baixo. Tá? Como eu disse ainda há pouco, analfabetos não participavam do processo eleitoral, que deixava um número muito expressivo de pessoas fora dessas decisões. No caso, a Revolução Constitucionalista deu seu recado. Era necessário Vargas se apressar, convocar uma Assembleia Constituinte e promover novas eleições presidenciais. Isso serviu de recado também para possíveis novos movimentos de revoluções que buscariam isso daí. Então Getúlio Vargas tinha que conduzir o país à normalidade eleitoral. Então ele vai convocar eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia deveria aí elaborar as novas regras, a nova Constituição do nosso país. É de Vargas também, gente, do Código Eleitoral, as leis trabalhistas. Aqui nós listamos algumas das principais leis trabalhistas, entre elas salário mínimo. O fato de termos um salário mínimo meio que tentava diminuir a exploração sofrida pelos trabalhadores. Então, você não está mais sujeito àquilo que o seu patrão quer pagar. Existe um teto, existe um valor fixado ali que o patrão só pode lhe pagar a partir dali. Se ele quiser pagar mais, tudo bem. Se ele quiser pagar menos, não pode, né? Então, isso de certa forma para os trabalhadores se tornou, naquele período, algo bom. É importante lembrar, gente, que eu já falei para vocês, Getúlio Vargas é conhecido aí como pai dos pobres e mãe dos ricos, né? Ao mesmo tempo em que ele promove leis trabalhistas, ele também promove leis que vão, por exemplo, controlar os sindicatos, que eram aí as organizações que lutavam por melhores condições para os funcionários, tá? Então, por exemplo, ao mesmo tempo que ele implanta o salário mínimo, nós vamos ter aí os trabalhadores sendo proibidos de fazerem greves para basicamente lutar por melhores condições de trabalho, tá? Jornada de trabalho fixada em 8 horas. Antes disso, a jornada ficava aí a critério do patrão, e agora existia uma legislação promovendo uma jornada de 8 horas diárias. Lembrando que a gente está em 1932 e na Inglaterra do século XVIII, gente, já se tinham muitas dessas leis, inclusive a diminuição do século XVIII, não, meados do século XVIII, ali já próximo do XIX, quando já estamos no processo de revolução industrial, os trabalhadores ingleses já lutavam, os operários ingleses já lutavam por essa diminuição na jornada de trabalho, que muitas vezes passava a ser até de 16 horas diárias, né? O dobro aí da jornada de 8 horas. Férias anuais e descanso semanal, sendo as férias remuneradas, certo? O rapaz precisa, a cada ano de trabalho, tem direito a férias e ele vai receber por essas férias. Indenização ao trabalhador dispensado sem justa causa. O trabalhador que é dispensado só porque o patrão quer mesmo, só pode acontecer se o patrão pagar uma indenização.
Antes não existia indenização nem para acidente que o funcionário pudesse sofrer dentro da fábrica ou do trabalho que ele tinha. Aqui é a primeira carteira de trabalho do Brasil, tá? De número 000001. E ela foi justamente do Getúlio Vargas, tá? Nossa primeira carteira, o primeiro código foi dele. Governo Constitucional, 1934 até 1937. Aquela Assembleia Constituinte que se reunia para elaborar as novas leis do país, essa Assembleia decidiu que em 1934 o presidente seria eleito por voto indireto, ou seja, não ocorreriam eleições em 1934, a população não iria votar. O nosso presidente seria eleito por eles, por isso nós chamamos de voto indireto. Esse presidente escolhido por eles teria o mandato de 4 anos, no caso, 1934, quando chegasse em 1938, nós teríamos um novo presidente assumindo a presidência do Brasil, presidência da República. Esse presidente escolhido por eles não teria direito à reeleição, ou seja, o presidente que a Assembleia Constituinte de 1934 escolhesse não poderia ser candidato em 1937, não poderia concorrer às eleições, ficaria de fora, tá? A Assembleia escolhe o nome mais forte da época para assumir, Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas, que já havia ficado de 1930 até 34, ou seja, como se ele já tivesse ficado um mandato de 4 anos, agora é eleito pela Assembleia Constituinte e vai governar por mais 4 anos, até 1938, aonde ele deve sair do governo para a entrada, agora sim, desde a Revolução de 30, 8 anos depois, ocorreriam eleições diretas para a presidência da República, certo? Ou seja, o governo de Getúlio Vargas tinha dias contados, estava com os dias contados, chegaria só até 1937. Porém, se você fizer as contas, eu falei que a era Vargas dura 15 anos. 15 anos Getúlio Vargas fica no governo. Então você pode já ter feito suas contas de 1930 até 1938, são 8 anos e não 15. Pois é. Então alguma coisa vai acontecer em 1937 e vai promover uma mudança nisso aqui que eu estou explicando para vocês, mas isso a gente vai ver só lá para frente, tá? A disputa pela participação política no Brasil ficou basicamente entre 2 grupos políticos. De um lado, a Ação Integralista Brasileira, de sigla A e B, e do outro, Aliança Nacional Libertadora, ANL, partidos opositores, certo? Mas isso a gente só vai ver numa próxima aula. Faça o exercício, página 27 e 28. Até a próxima.